Vamos de iceberg, ouvintes. Mistérios brasileiros. Uma boa noite a todos. Este vídeo contém descrições de eventos que podem ser perturbadores para alguns espectadores. Cholas. Todo o material apresentado está em domínio público ou foi obtido de fontes de acesso irrestrito, Deep Web. Nome de pessoas sem condenação judicial são mencionados exclusivamente no contexto de investigações já registrado publicamente. Miguel. O canal não formula acusações, não atribui responsabilidade criminal e não emite juízo sobre casos em aberto. Esse conteúdo tem finalidade informativa e documental. E tudo foi mentorado pelo canal Beta Integral. O canal Beta Integral é totalmente responsável pelas informações do vídeo. 1. Reclama com o banco. 2. Faça BO. 3. Acione a ouvidoria do Banco Central e o site consumidor.gov.br. O banco restitui dinheiro, mas tem prazo. Inclusive, tem um ouvinte aí, que é o Carlos. O Carlos disse aí, ó. Viu, ô Barão? O Carlos escreveu aí que ele abriu reclamação no BC e resolveram rapidinho, porque o Banco Central não pode receber reclamação. Então, para os bancos é muito sério quando chega uma reclamação lá. O cara que chorou de medo do Wave A origem do fogo foi um curto-circuito. Faltou equipamento aos bombeiros. Edifício Joelma. O Irangê Holanda, que hoje vive em Cabo Frio, litoral Eu vou só dar aquela quebra de gelo, Vitor. Só aquela, sabe? Tchuf. do estado do Rio, foi o comandante do projeto batizado como Operação Prato. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. Para vender esses A Sabrina Bittencourt. da Europa, Estados Unidos e Austrália. Carlos parou de te odiar, mais ou menos. O Carlos comeu uma mulata e mandou um vídeo pra mim, ouvintes. O Carlos é aquele lá que gravou o programa lá falando que ia ser preso. O Carlos falou assim, eu ainda sou seu inimigo e eu ainda te odeio. Mas vim te agradecer porque realmente o que você falou pra mim deu certo. E aí, cara, o Carlos simplesmente mandou uma foto dele com a mulata com a bunda aberta e o cu, e ele sorrindo assim, ó. E o cu dela aqui aberto. Eu falei, irmão, agradeço suas palavras, mas não precisava ser tão explícito, né? Porra, eu não precisava ver isso, irmão. Mas obrigado. É o Carlos que tá aí no chat, Carlos Lipner. Ô, irmão, agradeço suas palavras, não precisava ser tão explícito. Brasil. São mais de 215 milhões de pessoas e uma história registrada de mais de 500 anos, com muito mais antes disso que ainda não foi catalogado completamente. Num país desse tamanho, muita coisa acontece, e muita coisa fica sem resposta. O Brasil tem uma relação específica com os seus próprios casos não resolvidos. Uma parte nunca saiu do noticiário local de onde aconteceu. Outra foi encerrada oficialmente sem que uma resposta de fato fosse dada. Outra tem documentação pública disponível, laudos técnicos, processos abertos, mas nunca recebeu a atenção que a Sugestão de bosta abaixo. O Homem Foi à Lua. O 11 de setembro eu acho que não dá pra fazer porque vão derrubar. Eu acho. O Homem Foi à Lua, eu quero assistir. O Mauro Hoffman tem uma palestra na faculdade explicando por que ele acredita que o Homem Foi à Lua. Eu tenho vontade de fazer um casta abaixo a gente assistindo e comentando, Vitor. complexidade do caso exigia. Outra simplesmente desapareceu do registro público, sem que ninguém soubesse explicar por quê. Ah, piranhas. Se puder, clipe isso aqui. Resultado da academia. Fui hoje, eu fiquei 3 dias sumido. Aí entrei hoje, aí o professor veio, ô Hernani, o Thor. Ô Thor, achei que você ia sumir. Eu falei, não, aí fiz de bobo. Não, ia sumir por quê? Só porque eu vomitei no tatame seu? Não, imagina. Aí apertei a mão dele de boa. Aí a secretária, eu fui pegar café, a secretária falou assim: Hernani, cuidado, hein? Aí eu falei, por quê? Não vai vomitar. Aí eu, micromogado. Aí eu peguei e falei, não. Aí eu dei risada, ha, 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 ha. Aí aquilo, não gostei daquilo, Vinícius. Aí voltei no balcão e falei assim, mas por que não vomita? Deu problema pra vocês aí? Não, 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 não. Ah, bom, achei que tinha dado problema. Não, 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 não. Tá bom. Aí fiz o treino todo, tudo bacana. Aí fiz o treino completinho, umas puxadas pra raio.
Aí, por sorte, aquelas coincidências assim, sabe? Aquelas coincidências que parece que é um script de Deus. Hoje o professor vomitou, por sorte. Não digo que é sorte porque é ruim, né? Mas o professor vomitou. Aí ficou meio que empatado, ficou 1-1. Aí no final do treino, ele falou assim, aí tá vendo? Até eu vomitei, Thor. Falei, beleza, acontece, né? Aí eu peguei e falei assim, a única coisa que eu não entendi é por que o professor veio me chamar minha atenção. Porque ele veio falar que eu tinha que vomitar mais baixo. Aí o professor falou assim, não, é porque as crianças estavam morrendo de medo. Porque você tava fazendo um barulho muito alto e as crianças estavam morrendo de medo. As crianças juntaram tudo no canto ali do tatame, morrendo de medo. Porque não tava entendendo, você tava gritando no banheiro e as crianças tudo saíram e ficaram lá no canto do tatame, morrendo de medo. Aí eu falei, não, tá bom, beleza. Aí botei uma pedra no assunto, aí eu falei pra ele assim, aí ele falou assim, Aí eu peguei e falei pra ele assim, cara, fica tranquilo, eu vou treinar com você por muitos anos e eu quero ainda fazer uma luta com você sendo o meu instrutor. Aí apertou a minha mão, ficou tudo certo. Tá indo numa academia ou numa UPA, tá todo mundo vomitando, você vê, até o professor vomitou. Melhor coisa que eu fiz, ouvintes, não responder, não ter feito nada de cabeça quente e ter deixado uns dias pra poeira baixar. Melhor coisa que eu fiz. Essa eu fui certeiro. Essa eu fui inteligente. Melhor coisa que eu fiz, ouvintes. Se eu fosse tirar satisfação, ia zoar tudo. Ia zoar o clima. Melhor coisa que eu fiz. Fiquei na boa. Bolinha baixa. Melhor coisa que eu fiz. Não mandei ninguém tomar no cu. Melhor coisa que eu fiz, ouvintes. Que aí agora tem clima pra eu voltar. E pra mim vale mais a pena. Pra mim vale mais a pena lutar do que... Tipo assim, eu arco o prejuízo. Te mandei um áudio falando isso no Telegram, que todo mundo, professor de artes marciais, já vomitou um monte de vezes. Eu, pessoalmente, vomitei 2 vezes, mas no banheiro. Pois é. Existe chance dele ter provocado o vômito pra não te perder? Acho que não. Hoje ele tomou uma muqueta na barriga de um boxeador profissional. É que tinha um cara hoje lá fazendo sparring. Boxeador. Aí ele tomou uma muqueta muito forte no estômago e chamou o Hugo. Ai, ouvintes, também chega também. Nossa, ouvintes, chega também. Ai, gente. Porra, ouvintes, eu não sei se eu tô sendo muito romântico. Numa perspectiva alternativa foi até foda. Caralho, ouvintes, eu lutei tanto. Que eu até vomitei. Numa perspectiva alternativa foi até maneiro o que eu fiz. Foi até legal. Então é isso, tá? Caralho, como você sabe disso, Mauro? Como você sabendo disso, senhor Mauro? Foi isso mesmo. Ah, já comprei a bolsa pra treino. Vou largar a mão. A verdade é o seguinte. Eu tô comendo na mão deles, porque se eu não treinar lá, eu vou ter que pegar um ônibus pra ir lutar num outro lugar mais longe. Tá bom. Vamos fingir que tá tudo... Fenômenos documentados por órgãos oficiais que depois desapareceram do registro público. É muita coisa pra documentar. Mas hoje eu tô aqui pra fazer isso pra vocês. Eu compilei vários mistérios e casos do nosso país e coloquei todos eles em um iceberg de 6 camadas. Alguns casos tu com certeza vai reconhecer pelo nome, mas outros eu tenho certeza que tu provavelmente nunca ouviu falar. Esse vídeo vai ser o primeiro de 3 que eu irei fazer. Cada vídeo vai cobrir 2 camadas do iceberg inteiro, indo do mais leve até o mais estranho. Levou bastante trabalho pra compilar tudo isso, então se tu puder engajar com o vídeo, eu agradeceria muito. Agora, vamos começar o iceberg. Mas no dia foi zoado, ô senhor. No dia foi zoado. Eu me senti humilhado no dia. No dia eu me senti humilhado. Eu pretendo deixar salvo. Máscaras de chumbo. Em 17 de agosto de 1966, 2 técnicos em eletrônica saíram de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e disseram às suas mulheres que iriam a São Paulo comprar uma... Bodão Pif-Paf mandou R$6. Valeu, Bodão. Não vomitei. Toma aqui uma coquinha, amigão. Esse dia da coquinha foi foda. Ei, amigão, toma uma Coca-Cola aí. O cara achou que eu era, sei lá, bicho. Sei lá. Ei, amigão, toma uma Coca-Cola. Isso aconteceu.
Olha aqui o comentário do Talibase. Eu tô pra trocar de padaria porque lá deixa entrar com o bosta cachorro. Comigo foi o oposto. Eu não podia trocar de padaria porque a outra padaria era muito longe. Aí aconteceu uma situação chata, eu simplesmente ignorei e fingi que não aconteceu. Ô, Verdes, a real, a amarga das verdades é que eu com vocês comemos na mão desse povo. Um dia vocês vão perceber isso. Guarda essa informação. Caras, se eu e vocês arrumar uma briga na padaria da esquina, você vai ter que andar 3 esquinas, 4 esquinas pra ir na próxima padaria. E às vezes o pão da outra padaria não é tão bom quanto o da sua esquina. Então, se você tomar uma mogada lá, arca com o prejuízo e fica na boa, manda um joia. Basta ignorar, irmão. Basta ignorar. Sério mesmo. Reflitam. Reflitam. Onde eu morava tinha um centro de treinamento Benito Mussolini. Eu iria treinar jiu-jitsu lá, mas mudaram o nome. Ô burro. Pior é um amigo meu que vomitou na sala de aula e saiu todo mundo correndo e rindo dele. Principalmente meninas. Ficou ele, a tia da limpeza, limpando. Para uma criança isso é um trauma foda. Uma vez na escola do Alfredo Catão, o Luquinhas, a professora falou assim: não vai no banheiro, Luquinhas. Você tá fazendo muita bagunça. Não vai no banheiro. E você não vai pro recreio. Não vai pro recreio. Aí quando as crianças voltaram do recreio, emanava na sala um fedor nauseante, sufocante de merda. Nauseante. Aí a professora falou assim: o que aconteceu aqui, Luquinha? Aí ele falou assim: ué, tia, a senhora não deixou ir no banheiro, a senhora não deixou ir no recreio. Caguei na lixeira aí, ó. Tá tudo aí na lixeira. Ei, mas aquele dia foi um barata voa. E aí o povo queria acionar o conselho tutelar contra a professora, porque é considerado que você negar o direito fisiológico pra criança é um ato muito grave. Aí, nossa, foi um problemaço, bicho. Luquinha mandou um cagão, bicho, mas foi um cagão Robot mesmo. Guilherme mandou R$10. Valeu. Boa noite, irmão Hernani. Boa noite. Parabéns pelo seu canal. Obrigado. Aqui em Ultramar, todos assistimos e admiramos o Sociedade Primitiva Que bom. Podcast. Que bom, em Ultramar, olha aí. Que bom, hein? A República de Ultramar. Que bonito, hein? Vamos lá, play. Material de trabalho. Mas eles nunca foram a São Paulo. Os dois foram para Niterói. E 3 dias depois, estavam mortos em cima de um morro com máscaras de chumbo no rosto. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Via... Só pra fechar meu raciocínio, agora a última coisa que eu vou falar sobre o assunto, que aí nós vamos cortar. É a última coisa. Eu e vocês comem na mão desse povo. Infelizmente é a real, ouvintes. Vocês, ouvintes, pensam, né? O consumidor que manda e parará. Porque... Não. Eu e vocês comem na mão desse povo. Vou fazer uma pergunta pra vocês aí. Se você arrumar encrenca com a pizzaria do seu bairro, agora você vai ter que pedir pizza de outro lugar. Se você arrumar encrenca com o mecânico, depois você vai sair do mecânico que você sabe que é honesto pra ir num mecânico que vai te roubar. Então, cara, eu e vocês comemos na mão desse povo. Basta ficar de boa e aceitar, irmão. Chega. Foram encontrados depois, já sem Agora vida. chega, vira o disco. Seus corpos foram localizados no Morro do Vintém, em Niterói, no dia 20 de agosto de 1966, em estado avançado de decomposição. Não havia ferimentos, armas ou sinais de luta no local. Os dois partiram de Campos dos Goitacazes no dia 17 de agosto e embarcaram num ônibus da aviação Santo Antônio, assim chegando em Niterói por volta das 2h30. O que fizeram ao desembarcar, segundo testemunhas, foi a seguinte linha. Primeiro, eles foram a uma loja de ferramentas e compraram capas impermeáveis. Depois, foram a uma loja de conveniência e compraram uma garrafa d'água. A gente Após assistiu isso, isso aí. os dois sumiram. Antes de Jorge da Costa Alves encontrar os corpos, um menino que caçava passarinhos no morro já os tinha visto. Tem um linha direta sobre esse caso aqui. Máscara de chumbo, é bom pra caralho. O menino avisou as autoridades, mas a polícia não levou a sério e nem sequer foi investigar. 2 dias depois, Jorge da Costa, de 18 anos, foi ao morro soltar pipa, quando viu os 2 homens estirados no chão e avisou a polícia novamente. E dessa vez, eles foram. Os corpos estavam em decomposição avançada. Ao redor, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia, um pacote com 2 toalhas úmidas, o bloco de anotações com os códigos de válvulas e um bilhete.
O bilhete dizia o seguinte: 4h30, está local Brutal, determinado. André. 6h30, ingerir cápsula após efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. O pai de Manuel Pereira da Cruz afirmou que Elcio Correia Gomes, amigo dos 2 técnicos de Campos Goytacazes, havia realizado experimentos com bombas caseiras junto com os 2 técnicos da cidade natal deles. Isso sugeria que os 3 compartilhavam interesse em experimentos não convencionais. A polícia errou Elcio nesse não caso. estava no morro, mas seu depoimento registrado no Correio da Manhã, em 27 de outubro de 1966, foi o mais detalhado sobre os hábitos dos 2 homens. Segundo Elcio, Manuel e Miguel retiravam-se para lugares onde, depois de um ritual, ingeriam drogas. Em seu nas Acreditando horas que com vaga isso- mandou R$10. Valeu, obrigado. Boa noite, For Boa Baiano. noite. Vamos dar o like, ouvintes. Ah, é verdade, ouvintes. Por favor, 200 likes, ouvintes. Eu não estou aguentando mais. Por favor, ouvintes, deixa o like. Like, ouvintes. 200 likes, por favor. Por favor, ouvintes. Por favor, homens. Venham, homens. Venham, homens. Os seres sobrenaturais habitavam suas mentes. Nas casas dos 2 foram encontradas publicações sobre esoterismo e espiritismo também. Eu nunca entendi muito bem qual que era desse caso e eu sempre achei tudo sobre ele bem esquisito. Eu posso dizer o mesmo sobre o próximo tópico. Deixa o like aí, ouvintes, por Operação favor. Prato. Em 1977, moradores de vilarejos no litoral do Pará acordaram de madrugada com marcas no corpo que ninguém conseguia explicar direito. Eram pequenos orifícios na pele, queimaduras de primeiro grau, anemia, tontura, febre e vários outros sintomas. Alguns relatavam que tinham sido atingidos por um feixe de luz vindo do céu. Ó, Isso enquanto dormiam ou pescavam. A situação se espalhava por municípios inteiros e tomou tal proporção que o prefeito de Colares pediu socorro às Forças Armadas. A Força Aérea Brasileira enviou uma equipe de inteligência ao litoral do Pará entre outubro e dezembro de 77. E essa missão ficou conhecida como Operação Prato. A onda de avistamentos e ataques não começou em Colares. vou desligar o O ad. primeiro caso documentado com uma vítima ocorreu em abril de 77, na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão. 4 homens foram até lá de barco para coletar madeira. Por causa das marés, eles precisaram esperar até a meia-noite para retornar ao continente. E por volta das 8 horas, eles foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 da manhã e encontrou 2 Encomendaram o vídeo do blusão pedindo like pra você passar aqui quando tiver com pouco like. Nunca vou passar, irmão. Para de alimentar esse demônio, pelo amor de Deus, ouvintes. companheiros, Vocês Aureliano e vocês Firmino, financiam reclamando de aquilo dor. lá, gente. Para Os com 2 isso. apresentavam queimaduras de 2º grau na pele. Coisa O quarto feia, ouvintes. homem, José, estava morto na rede. O laudo do Instituto Médico Legal do Maranhão determinou que José morreu de hipertensão arterial com acidente vascular cerebral, causado por um choque emocional. A combinação desses fatores levou ao falecimento de José. Os 3 sobreviventes não lembravam de nada do que aconteceu, nem mesmo após sessões de hipnose regressiva. Ó, ouvintes, o André Nogueira falou: hoje minha filha falou que viu um ET que tinha olho grande e estava fazendo maldade. Perguntei o que fez e ela disse: tirou o sangue de mim, de você e da mamãe. Tem um áudio bizarro, caralho. A única referência ao que Eu, ocorreu hein? foi atribuída a um Eu, dos hein? sobreviventes que teria dito a um médico do hospital que foi atingido e viu um fogo e desmaiou logo em seguida. A partir de julho de 77, jornais do Pará e do Maranhão passaram a publicar relatos em série sobre luzes estranhas no céu. Ô, Xavier, Em eu vou te Viseu, esperar na Xavier. município paraense às margens do rio Gurupi, moradores descreviam uma entidade chamada de Luz do Diabo, que atacava pessoas à noite. Em 10 de julho de 77, jornais publicaram histórias sobre a lanterna com luz forte, que circulava aos redores de Viseu. Nas localidades de Viseu, um menino de 9 anos teria sido envolvido por uma luz amarela que depois subiu ao céu em velocidade vertiginosa. Ele ficou acamado por 3 dias com tremores e febre. 2 pescadores Exu Caveira relataram de... Cristão mandou R$5. Valeu. Patrão, quem vai defender o general Gengisvão e a bicha chorona do Lacombe no debate? O Mauro e o Ratão pró Alan dos Santos. E quem vai contra, meu filho, só Deus sabe. Muita gente odeia ele. Aí, meu filho, só Deus sabe. visto um tamborão luminoso e voador que se aproximou de suas canoas. Um caçador disse ter sido atingido pela luz no braço e que ela parecia perfurar a sua carne e osso, sentindo que sua vitalidade estava sendo sugada por ela. Na Baixada Maranhense, o Jornal do Estado do Maranhão noticiou em 14 de julho de 77
uma série de encontros com luzes voadoras em municípios da microrregião. Em São Bento, um lavrador viu um objeto tão luminoso que caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Arequipa, um homem foi queimado por uma tocha vindo de uma grande bola no céu. Em Bom Jardim, uma mulher foi atingida por um raio. Tá, agora vamos dar a dropada brutal. Ouvintes, é o seguinte, tem documentos que o exército americano fez teste de bomba nuclear no Nordeste, mais especificamente no Ceará. Eles falam que ficam falando história de ET pra esconder as coisas que o governo faz. Vocês acham impossível, não tô dizendo que aconteceu, vocês acham impossível o Brasil ter deixado o exército americano testar bomba lá e depois falar, é o ET? Eu não acho impossível, não. Eu acho uma coisa, assim, que o governo faria, na minha opinião. O governo faria isso. Dá 50 milhãozinho, vai lá, estoura sua bombinha e deixa os pobrinhos lá achando que foi ET. Tido por uma bola de fogo e desmaiou, sem apresentar queimaduras. No município de São Vicente Ferrer, o próprio delegado sacou um revólver para atirar num objeto sob sua residência, mas a forte luz emitida o impediu de fazer isso. Em Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um objeto que emitiu sinais luminosos no céu. O ápice desses fenômenos foi em Colares, no Pará. A médica responsável pela unidade de saúde da cidade atendeu pessoalmente várias vítimas que chegavam ao posto com sintomas parecidos: anemia, tontura, febre, queimaduras de primeiro grau e marcas na pele. Em declarações dadas ao longo dos anos, ela descreveu o que via nos pacientes: 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado as suas peles. O prefeito da cidade não tinha mais como conter a população com respostas, e então pediu socorro às Forças Armadas. O capitão Wirangê Bolívar Soares de Holanda Lima, comandante do esquadrão de elite da FAB, foi designado para chefiar a operação. O próprio capitão Holanda avistou um dos objetos de perto no final de novembro de 77. Ele e o sargento João Flávio de Freitas Costa estavam numa embarcação a aproximadamente 70 metros do objeto, que Holanda descreveu como tendo cerca de 100 metros de comprimento no formato de uma bola de futebol americano. O próprio Alexander tá falando, anemia é sintoma de radiação. Tá aí, No dia 5 de dezembro de 1977, Holanda se reuniu com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira. Capitão Ele apresentou os registros do avistamento e relatou o que havia visto. A decisão do brigadeiro foi encerrar a operação imediatamente. A FAB manteve missões de monitoramento durante 1978, com o comando encerrando o acompanhamento em novembro daquele mesmo ano. 20 anos depois, em agosto de 1997, Holanda, já coronel reformado, procurou o jornalista Ademar José, editor da revista UFO, e pediu uma entrevista. Na conversa, ele revelou detalhes que nunca havia tornado público. Holanda descreveu os objetos como não aerodinâmicos dentro de qualquer padrão de engenharia conhecido. Também confirmou a existência das 500 fotografias, dos filmes e do volume de mais de 2.000 páginas de relatórios, e admitiu ter sentido medo de ser abduzido durante alguns dos avistamentos. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana. Cada bola de ponta. E era uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. Ela veio acompanhando, e a gente vendo, olha ali. Olha lá, veio. Ele parou e ficou parado na nossa frente. Boa noite. Um sol azul. De repente essa luz azul apagou. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Isso porque vocês não viram que os ETs fazem na ilha de Marajó. 2 meses depois dessa entrevista, Holanda foi encontrado morto em casa. Bem com estranho, a corda do roupão de banho. Bem estranho. A Noite dos OVNIs. Essa luz que ele descreveu é a mesma que o Rica falou que viu. Aí, ouvintes, tá vendo? Tá vendo, ouvintes? O Ricardo tentou avisar vocês, mas vocês, ouvintes, muito ignorantes, não tiveram a sensibilidade de entender. Ele tava tentando avisar vocês, ouvintes. Ele tava tentando avisar, mas
infelizmente, vocês não tiveram a sensibilidade de entender. Apenas que você conhecimento. Em 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados cruzaram o espaço aéreo brasileiro em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Tudo começou por volta das 8 horas, quando o controlador de tráfego aéreo estava de plantão no Aeroporto Internacional Professor Ernesto Stumpf, em São José. Parou, pessoal. Parou. Pera aí, pessoal. Pessoal, atenção. Exu Caveira Cristão mandou R$5. Valeu. Porque toda foto de OVNI parece que a câmera do cara estava enfiada no toba sujo do fotógrafo antes da foto. É, mas só pra dar um desconto. Se você visse um ET, talvez você ia tremer na hora ali, será que não? Você ia ficar nervoso? Ai meu Deus, tô vendo um ET. Eu dou esse desconto. Ouvintes, tá fazendo agora 22 graus em Vila Velha, com chuva. Pergunta, será que o Ricardo está bem agasalhado? Ricardo tem um calção, uma japona pra vestir? O Ricardo tem cobertores? Um só não vai dar conta. Tá muito frio. Será que o Ricardo jantou uma comida boa hoje? O que o Ricardo fez hoje, ouvintes? É isso que vocês deveriam estar pensando nesse momento. Isso é o que vocês deveriam estar pensando neste momento. Ricardo tem um calção? Ricardo tem uma japona? Ricardo está bem agasalhado? Ricardo está de meia? É isso que você... Pensei que era algo sério. Aí, ouvintes, responde o Douglinhas aí. E ele passar frio não é sério, Douglinhas? Não? Ele pode passar frio, Douglinhas? É isso mesmo que eu entendi, Douglinhas? Ai. José dos Campos. Ele gerenciava a decolagem do voo 703, quando avistou uma luz estranha no céu, semelhante a um farol. Ele ligou para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos para verificar se alguma aeronave se dirigia naquela direção. A resposta foi negativa. Enquanto os dois conversavam, a luz desapareceu. Minutos depois, ela voltou, mas dessa vez com um brilho mais intenso. 30 anos após o evento, o controlador revelou que recebeu ordens diretas para não falar sobre o ocorrido. A versão oficial repassada a ele na época era de que as luzes faziam parte de uma guerra eletrônica, sabe-se lá o que isso for. O Centro de Operações da Defesa Aérea acionou 5 caças com base nesse registro de radar. Os pilotos descreveram em relatórios e em depoimentos posteriores que os objetos executavam manobras fisicamente impossíveis para qualquer aeronave convencional. O fotojornalista Adenir Brito trabalhava naquela noite na redação do jornal Vale Paraibano. Por volta das 9 horas, ele atendeu uma ligação... Eu comprei muito Vale Paraibano para ver a sessão de empregos. Muito. ...de um leitor dizendo que havia um disco voador sobre o jornal. Brito achou que era um trote, mas mesmo assim foi verificar. No pátio, ele e outra repórter avistaram luzes multicoloridas se movendo em todas as direções. Um mês depois, 2 oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, apareceram na redação acompanhados do pesquisador norte-americano James Hutrack e pediram ao editor-chefe os negativos das fotos. Eles explicaram que o material seria analisado pela NASA. O jornal entregou o negativo. A NASA jamais devolveu o material e nunca emitiu qualquer parecer sobre o que foi analisado. Por esse relato, eu acredito que aqueles objetos eram protótipos militares americanos. E vocês, o que acham que era? Então, o Arthur e o André estão comentando, ouvintes, que o governo recentemente soltou imagens nítidas de OVNIs. Eu ainda não vi, depois eu quero ver. Eu acredito que Alien é capeta, mas aí cada um tem uma crença, né? Tem um jogo, acho que foi Vasco e Operário, teve. É o evento com mais testemunhas de avistamento de OVNIs. Sim, foi no Mato Grosso do Sul. E, logicamente, o Vasco perdeu o jogo. O ET de Varginha. Eu já falei desse caso no meu iceberg de teorias da conspiração. Então vou ser um pouco mais breve por aqui. Em 1996,
3 jovens voltavam para casa depois de ajudar numa mudança no bairro Jardim Anderê, em Varginha. Elas pegaram um atalho por um terreno baldio e lá avistaram uma criatura agachada próxima a um muro. A descrição entre as 3 era de uma criatura de cerca de 1,5 m de altura, corpo magro, pele escura e oleosa, olhos grandes e avermelhados e uma cabeça volumosa com 3 protuberâncias. A criatura parecia assustada, molhada e ferida. As irmãs correram para casa e disseram para a mãe que tinham visto o diabo. A mãe foi ao local, sentiu um cheiro forte que não soube descrever e encontrou apenas uma marca no chão e um cachorro farejando o lugar. Segundo alguns investigadores, na madrugada do dia 20, uma criatura já havia sido capturada por militares em uma área da mata, próxima ao Jardim Anderê. Naquela mesma noite, moradores relataram chuva de granizo fora do comum e movimentação intensa de viaturas militares na área. O exército abriu uma sindicância em maio de 96. A conclusão foi que a movimentação de veículos se devia à manutenção de viaturas em uma concessionária, e não a operações. As irmãs Liliane e Valquíria relataram que, cerca de 4 meses após o avistamento, 5 homens apareceram na casa delas por volta das 10 horas da noite, oferecendo dinheiro para que gravassem uma entrevista desmentindo o que haviam afirmado. Nos dias seguintes, homens desconhecidos começaram a seguir a mãe delas e ligar para sua casa. Com medo, as jovens concederam entrevistas à imprensa e supostamente a perseguição contra elas parou. O terreno baldio em que as meninas viram... Ouvintes, elas alegam que teve um dia que chegou um povo de terno preto e uma mala e entrou na sala delas e falou assim: quanto vocês querem para ir para a mídia e desmentir tudo? Rica Games mandou R$5. Valeu. Obrigado, Hernani, por se preocupar comigo e se Opa. lembrar de mim. Opa. Amanhã vou tomar um banho e sua mamadeira vai estar limpa, pode vir mamar. Não, sai fora, aí não. Tava tão bonito, né? Tava fazendo uma coisa tão bacana, no final cagou tudo. No final cagou tudo. Tava tão bonitinho, né? Pô, vamos lembrar dele, né? Pô. Eu tô querendo, meu irmão, eu tô querendo, não pode mais. Não pode mais. Não pode. Mas então, ouvintes, aí elas disseram que entrou esse povo com terno e mala e disse assim: quanto vocês querem pra ir pra mídia e desmentir tudo? Tudo que vocês falaram. Mas aí aí elas falaram que não aceitaram não, entendeu? Mas tem esse papo, sabe, que eles queriam que ela desmentisse tudo, entendeu? Aquela criatura pertencia a um homem chamado como Zé Gomes. Por décadas, haviam boatos de que ele praticava rituais de magia negra no local e que havia feito um pacto com o diabo. Um esotérico da cidade também relatou que havia aberto um portal naquele lugar, de onde teriam saído criaturas humanoides magras, com olhos vermelhos e o que ele descreveu como chifres. Essa descrição concede com o que as 3 jovens narraram. A hipótese mais provável para a criatura avistada pelas 3 jovens é a de que se tratava de um cidadão com deficiência mental, conhecido na cidade como Mudinho. Caralho que era. Vai se fuder. Vasco e Operário, 1982. Na noite de 6 de março de 1982, 1985, o Estádio Morenão recebia mais de 24 mil pessoas para uma partida do Campeonato Brasileiro entre Operário e Vasco da Gama. Até que, num momento do jogo, um OVNI apareceu no meio da partida. Segundo o árbitro da partida, assim que iam cobrar uma falta, alguém olhou para cima e todos que estavam por perto começaram a ver o objeto. O clarão estava no meio do campo, pendendo um pouco para a esquerda. Todo mundo ficou apreensivo na hora, mas depois que ele se dissipou, deram continuidade à partida. O ex-jogador Cocada, lateral direito do Operário, em entrevista à revista Lance, escreveu aquilo desse jeito. Foi muito estranho. Primeiro parou um feixe com luzes em cima da marquise do estádio. Aos poucos ele foi sobrevoando o gramado, passando bem forte e parou mais ou menos no meio do campo. O objeto parou em cima de mim e ficou emitindo luzes. Depois, num piscar de olhos, tudo apagou. O jornalista Paulo Nonato de Souza estava posicionado atrás do gol quando o objeto apareceu. Sua primeira hipótese foi a que qualquer observador de Campo Grande consideraria natural. Bem lembrado, teve o Operário versus Hernani. Esse aqui foi o Operário versus Vasco e teve o Operário versus Hernani. Só que lá não foi ET não, lá foi um alcoólatra, vagabundo, safado. São paraquedistas da Força Aérea. Teve mesmo esse confronto. O Estádio Morenão fica ao lado de uma base da Força Aérea Brasileira.
E havia uma tradição de militares saltarem de paraquedas antes de jogos com muita gente? Nonato descartou essa explicação imediatamente, pois um salto de paraquedas não ocorreria numa noite de sábado no meio de uma partida em andamento. E os superiores jamais autorizariam algo assim durante o jogo. A partida tinha transmissão pela Globo, mas as câmeras da época estavam voltadas para o campo, e a velocidade com que o objeto apareceu e depois sumiu impossibilitou qualquer reposicionamento de câmera a tempo de capturá-lo. mãe! Décadas depois, quando a Globo revisitou o caso, localizou a gravação de jogo no arquivo, mas o material não continha imagem alguma do fenômeno. Não existe também nenhuma fotografia do objeto. Esses 5 casos têm um elemento em comum. Em todos eles, a versão oficial foi divulgada antes da investigação terminar. Os próximos tópicos da camada não tem nada a ver com aliens ou OVNIs, mas tenho certeza que tu acha eles interessantes. Esse menino é muito bom, né? O manuscrito 512. Esse menino Na é muito Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, existe um documento de 10 páginas escrito à mão, datado de 1753 e sem autoria identificada. O acervo o registra sobre o número 512. Ele descreve a descoberta de uma cidade abandonada no interior da Bahia, com arcos, estátuas, inscrições indecifráveis e uma moeda de ouro. O manuscrito ficou esquecido no acervo da Biblioteca Real por pelo menos 86 anos. Olha aí. Em 1839, Manuel Ferreira Lagos o encontrou por acaso entre papéis antigos. O documento tem subtítulo Relação Histórica de uma Oculta e Grande Povoação Antiquíssima sem Moradores que se descobriu no ano de 1753. O relato começa com uma cordilheira descrita como tão alta que parecia tocar o céu. Uma pessoa da comitiva, perseguindo um animal durante uma caçada, encontrou por acaso um caminho pavimentado que atravessava a montanha. Os bandeirantes seguiram o caminho e chegaram ao topo. Do alto, avistaram um local. A princípio, confundiram com alguma cidade colonial da costa brasileira. Ao se aproximar, perceberam que a estrutura era diferente de tudo que conheciam antes. A entrada tinha 3 arcos, um central maior e 2 menores nas laterais, todos com inscrições em uma língua que ninguém conseguiu ler. As casas eram uniformes, simétricas e muitas com mais de um andar. Entretanto, elas eram completamente vazias e sem qualquer sinal de presença humana recente. No centro, havia uma praça com uma coluna de pedra negra. No topo da coluna, uma estátua de um homem com o braço direito estendido e o dedo indicador apontado para o norte. Nas fachadas dos edifícios em torno da praça, relevos com figuras de corvos e cruzes. Um rio próximo levava os bandeirantes a uma cachoeira, cercada de túmulos. Dizem que tem uma passagem secreta em Minas. Tem, já falei 1000 vezes pros ouvintes. Existe uma lenda antiga, muito antiga, que existe um túnel que começa em São Tomé das Letras e sai em Machu Picchu. Por que nunca ninguém atravessou? Porque no meio do túnel o oxigênio acaba. Até hoje tem esse mistério lá. E já pediram pra lacrar aquilo lá porque tem maluco que tenta e não consegue e morre lá dentro. Diz que lá dentro tem um monte de cadáver lá, abandonado. Com inscrições. Ali encontraram o único objeto que recolheram, uma moeda grande de ouro. Em um lado, um rapaz ajoelhado. No reverso, um arco, uma coroa e uma flecha. A partir da década de 1870, os estudiosos acadêmicos deixaram de levar o relato a sério como documento histórico factual. O historiador Johnny Langer, referência brasileira em pseudoarqueologia, classificou o manuscrito como o mais famoso mito arqueológico brasileiro. ABIN. A Agência Brasileira de Inteligência, ou ABIN, é o principal órgão de inteligência do Estado brasileiro, equivalente a um serviço secreto civil, como a CIA. E também é o órgão que me paga para eu fazer esses vídeos. A agência também é notável por algumas polêmicas. Em 11 de julho de 2024, a Polícia Federal prendeu agentes cedidos à ABIN acusados de usar a inteligência do órgão para supostamente produzir e distribuírem desinformação contra opositores do governo de Jair Bolsonaro. Richard Sposer, um empresário e influenciador de Curitiba, é apontado pela mídia como um dos primeiros cooptados pelo esquema. Ele recebia dossiês diretamente e os publicava no Twitter, geralmente em forma de fios com hashtags para viralizar. Além disso, a investigação revelou o uso de um programa chamado First Mile para monitorar a localização de alvos por meio de seus celulares. Então sim, o governo está te espionando. Surpresa, né? Isso não é migué não, ouvintes? Porque na época inventaram muita coisa, não sei. Celso Daniel.
Na noite de 18 de janeiro de 2002, Não sei disso não, o prefeito Firedex. de Santo André saiu de uma churrascaria nos Jardins, em São Paulo, e não chegou. Então, Hernani, foram 6 milhões mesmo. Eu não vi quanto que foi a última Mega Sena. Eu não sei. Eu não jogo na Mega Sena ou Firedex. Não sei. Se alguém souber a premiação, fala aí. Em casa. Celso Augusto Daniel tinha 50 anos e coordenava nos bastidores a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado com 8 tiros na Estrada das Cachoeiras, Esse é bizarro. às margens da rodovia Regis Bittencourt, em Juquitiba, a 80 quilômetros de São Paulo. O laudo do legista registrou marcas de tortura em seu corpo. A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito em 1º de abril de 2002, com 73 dias de apuração. A conclusão foi de um crime comum. Esse é 6 bizarro, integrantes de uma Barão. quadrilha da favela Pantanal, na divisa entre Diadema e São Paulo, teriam sequestrado Celso Daniel por acaso. O grupo, liderado por Ivan Rodrigues da Silva, o chamado Monstro, saiu aquela noite para sequestrar um empresário cuja identidade nunca foi revelada, mas perderam o alvo de vista. Monstro, então, ordenou que o grupo atacasse o primeiro passageiro em um carro importado que encontrasse. O carro escolhido foi a Pajero blindada do prefeito. Segundo o inquérito, os sequestradores levaram Daniel para a favela Pantanal, depois para um sítio alugado em Juquitiba. No dia seguinte, souberam pelos jornais que tinham sequestrado o prefeito de Santo André e entraram em pânico. Monstro ordenou que a vítima fosse dispensada. Que migué, hein? José Edson da Silva, vulgo Edson, interpretou a ordem como uma instrução para matar. Edson contratou um menor conhecido como Lalo para executar o crime. E, posteriormente, ele confessou os disparos. Um promotor, mais tarde, mostrou a Lalo uma foto de Celso Daniel, e ele não conseguiu reconhecer o rosto dele. A Pajero de Celso Daniel era blindada. No momento em que os criminosos fecharam o carro, o empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, que dirigia o veículo, disse que a trava e o câmbio falharam e impediram a fuga. Uma perícia foi feita na Pajero e o laudo dos técnicos concluiu que o carro não tinha nenhum defeito elétrico ou mecânico. Então, se houve falha, os peritos afirmaram que ela foi humana. Sombra também saiu do carro ileso. Os bandidos abriram a porta, retiraram o prefeito à força e foram embora. Sombra apenas ficou parado no local. Sombra não era apenas um motorista do prefeito. Ele era seu assessor pessoal, homem de confiança e amigo próximo. O Ministério Público de São Paulo levantou, a partir de 2012, a hipótese de que Sombra estava no centro de um esquema de corrupção envolvendo empresas de ônibus de Santo André. A tese do Ministério Público era que Celso Daniel descobriu que parte do dinheiro estava indo para enriquecimento pessoal e não para o partido, e assim teria entrado em confronto direto de interesse. Entre abril de 2002 e outubro de 2005, 7 pessoas com algum vínculo com o caso foram mortas em circunstâncias que a polícia nunca explicou de forma satisfatória. Em 2022, o Ministério Público de São Paulo encerrou definitivamente a investigação sobre a possível existência de mandantes no assassinato de Celso Daniel. O motivo foi a prescrição do crime. O Ministério Público havia concluído internamente que o assassinato não foi um crime comum, mas o prazo legal para a ação penal expirou antes que qualquer indiciamento formal fosse concluído. Nenhuma pessoa foi condenada formalmente por um vínculo comprovado com uma trama política no caso. Os integrantes da quadrilha da favela Pantanal foram processados pelo crime de sequestro seguido de morte. Marcos Roberto Bispo dos Santos, vulgo Marquinhos, foi o único levado a júri popular e condenado. Vamos falar agora de outro caso parecido com o de Celso Daniel, mas que não envolve política. O caso Carlinhos, na noite de 2 de agosto de 19... Não pode mais! Não pode! Eu perdi o timing da piada. Essa piada ia ser engraçada lá. Agora não tem mais graça. O caso Carlinhos, na noite de 2 de agosto de 1900... Vamos lá, façam as piadas. Caso Carlinhos, Cavalos 2050, Dalva. Hoje tem feijoada. Vai, gasta tudo. Isso, Carlinhos, Cavalo, Dalva. Deixei R$30 embaixo do vaso, depois me avisa. Vomita mais baixo, tá assustando as crianças. Pronto, agora vamos lá. Já gastou, hein? 67, ouvintes, 67, 67, ouvintes, 67, 67, ouvintes. Digita rápido, só pra escapar da maldição. Só pra deixar o final de semana abençoado. 67, ouvintes, 67, 67, ouvintes, 67. Só pra escapar da maldição. Só pra ter um final de semana abençoado, ouvintes. É a bênção pra quebrar a maldição. 67, 67, ouvintes, 67. 67, 67, 67, 67. 67, ouvintes, 67, 67, 67. 73. O menino Carlos Ramírez da Costa tinha 10 anos e assistia a novela Cavalo de Aço na TV. Quando a luz de... Tudo conspira.
Tudo conspira. Olha o que o menino tava assistindo. Carlos Ramírez da Costa tinha 10 anos e assistia a novela Cavalo de Aço na TV, quando a luz de casa foi cortada e, segundos depois, um jovem de blusa vermelha e cabelo Black Power entrou na residência dele. O sequestrador... Por que tinha que enfatizar em Black Power? Não gostei, não gostei. Por que tinha que enfatizar Black Power? Por quê? Não gostei. O sequestrador pediu a criança menor que estivesse em casa. Ele trancou a mãe e os 4 irmãos do banheiro e saiu com Carlinhos para fora do lugar. O pai, João Melo da Costa, dono da indústria farmacêutica Unilabor em Duca de Caxias, chegou pouco depois com um funcionário em casa. Os dois correram atrás do sequestrador, que sumiu com o garoto no matagal ao pular um muro na rua de casa. Não é possível, cara! Mas não é possível. Tá tudo conspirando. Mas não é possível, Vites. Não é possível, cara. Tá tudo conspirando, meu Deus. Eles correram atrás do sequestrador, que sumiu com o garoto no matagal ao pular um muro na rua de casa. Depois disso, ninguém nunca mais viu Carlinhos. Antes de sair, o sequestrador deixou um recado escrito à mão em letra de forma com erros de português local. O texto exigia 100 mil cruzeiros. O pagamento deveria ser feito até as 2 horas da madrugada do dia 4 de agosto, numa caixa de cimento na esquina da Rua Alice com a Rua Dr. Júnior Ottoni. O bilhete terminava com um aviso: qualquer reação e a criança seria morta. No dia seguinte ao sequestro, o jornal O Globo publicou o texto do bilhete na íntegra. Essa decisão da imprensa provavelmente foi o que afastou os sequestradores do local combinado. Com o endereço exato do pagamento publicado em todos os jornais, o risco de armadilha ficou evidente. Na noite do dia 4, o local estava tomado por policiais civis disfarçados de vendedores de sorvete e pipoca. João Melo depositou o pacote sobre caixa de cimento. Ele tinha apenas algumas cédulas de 100 cruzeiros verdadeiras por cima de um monte de papel picado. Nenhum suspeito apareceu, e os sequestradores nunca mais entraram em contato. 2 comportamentos ficaram registrados nas investigações do caso. A mãe de Carlinhos, Maria da Conceição Ramírez da Costa, não foi à sessão espírita que frequentava toda quinta-feira, exatamente na noite do sequestro. Quando a polícia chegou ao local do crime, ela assistia a televisão com calma, o que era bem esquisito também. No dia seguinte, ela foi chamada para depor, e foi de peruca e maquiagem. A polícia recebeu informações de que ela era pouco cuidadosa com os filhos, e gastava o dinheiro recebido em bilhetes de loteria e roupas. O jornalista Celso de Martim, o primeiro repórter a chegar ao local do sequestro e que acompanhou o caso por anos, apontou Maria da Conceição como principal suspeita. O pai, João Melo da Costa, também enfrentava dificuldades financeiras sérias. A polícia levantou a hipótese de que ele teria movimentado um falso sequestro para arrecadar dinheiro. O detetive particular Ben Harajalk investigou o caso e chegou na mesma conclusão. Ele descreveu que a casa da Rua Alice era um imóvel precário, com portas que não fechavam e cães soltos no quintal sujo. Então, nenhum sequestrador profissional agiria ali. Ele ainda relatou que João Melo alertou a filha Vera Lúcia para que não falasse sobre o que sabia, sob a ameaça de que o pai fosse preso. Em janeiro de 1974, o assaltante Adilson Cândido da Silva se entregou à polícia e afirmou ser o sequestrador, dizendo que jogou o corpo de Carlinhos no mar a pedido de João Melo. A versão não foi comprovada e Adilson não conseguiu apresentar detalhes que corroborassem com sua confissão. O inquérito policial foi aberto formalmente apenas em 26 de março de 1977, 3 anos e meio após o crime. 4 anos após o sequestro, Vera Lúcia foi ouvida novamente e reconheceu Silvio Azevedo Pereira, funcionário do laboratório do pai, como sequestrador. Exames grafotécnicos no bilhete de resgate apontaram o mesmo Silvio como autor do texto. Em 30 de dezembro de 1935, Silvio Azevedo Pereira foi condenado a 13 anos de prisão. A condenação foi revista em recurso e ele acabou sendo absolvido. Em abril de 2024, 51 anos após o sequestro, Maria da Conceição Ramírez da Costa deu uma declaração pública e afirmou que o responsável pelo sequestro do filho foi o seu próprio marido. Será? O marido, João Melo da Costa, morreu em 2022 aos 99 anos, sem ter sido formalmente condenado pelo crime. O que aconteceu com Carlinhos depois do sequestro, o pai nunca revelou, e a mãe não esclareceu esse ponto com detalhes verificáveis. Nossa, que caso bizarro. Antes de continuar, se tu tá curtindo o vídeo, considere apoiar o canal deixando o like, compartilhando, se inscrevendo ou deixando um comentário. Isso me ajuda muito a continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui. E um agradecimento especial aos membros do canal, porque eles fazem todo esse projeto acontecer. Em especial, a Augusta, o Otaldo, o Veilift e o Fábio. A essas 4 pessoas, tamo junto, é nóis.
Se tu quiser apoiar ainda mais o canal igual eles, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Dito isso, vamos voltar pro vídeo. Essa foi a camada 1 do iceberg. Foram os mistérios que eu considerei mais... Fernando sendo jornalista, ouvinte, redator, chefe, falar, mente baixo aí, você tá assustando as crianças. Mainstream e leves. Daqui pra frente vem casos e teorias mais estranhas e menos conhecidas. Mas, Espero que gostem. Ô Douglinhas, a mulher diz que foi ele, mas saber se foi ele nunca saberemos, né? É, mas dá medo mesmo, concordo. Teori Zavascki. Na tarde de 19 de janeiro de 2017, um avião decolou do campo de Marte em São Paulo. Esse é muito A bordo estranho. estavam 5 pessoas, o piloto Osmar Rodrigues e 4 passageiros. Entre eles, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O destino era Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. ouvinte, 67, O avião 67. nunca chegou ao aeródromo. As duas foram juntos para Toronto. Ei! Caralho. Fui digitar 67. 67, ouvintes. 67, ouvintes. Escreve 67 só pra escapar da maldição, ouvintes. 67, 67, ouvintes. 67, escreve 67 só pra escapar da maldição. Deixa o like também. Eu não estou aguentando mais! Boa noite a todos. Teori Primeiro Zavascki. caso de suicídio Na canino. tarde de 19 de janeiro de 2017, um avião decolou do campo de Marte em São Paulo. A bordo estavam 5 pessoas, o piloto Osmar Rodrigues e 4 passageiros. Entre eles, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O destino era Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. O avião nunca chegou ao aeródromo. Às 2h38, durante a segunda tentativa de pouso sob chuva intensa, o avião colidiu com as águas da Baía de Paraty. As 5 pessoas morreram. Teori Albino Zavascki tinha 68 anos e carregava sobre si a maior investigação criminal da história do Brasil. Ele era o relator da Operação Lava Jato no STF. Zavascki havia homologado 77 acordos de delação da Odebrecht, a maior empreiteira do país, e estava prestes a retirar o sigilo de cerca de 900 depoimentos. Esse material identificava por nome, valor e data o repasse de propinas para políticos de praticamente todos os partidos com representação no Congresso. Um dia antes do acidente, Teori havia interrompido as férias de verão para trabalhar nesses acordos. As delações da Odebrecht citavam pagamentos de 2 milhões ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 23 milhões ao senador José Serra e 10 milhões ao presidente Michel Temer. Esses valores seriam detalhados publicamente com retirada do sigilo. A ficha técnica da aeronave no Flight Radar 24 registrou 1.885 consultas em 3 de janeiro de 2017, 16 dias antes do acidente. O número era 3,7 vezes maior do que toda a soma de visualizações anteriores. Segundo a Folha de São Paulo, horas após a queda, um funcionário do hangar, no campo de Marte, onde o avião era guardado, chegou ao local por volta das 19 horas e informou ser responsável pelas câmeras de segurança. Ele então começou a remover os computadores do local. Minutos depois, membros da Aeronáutica e da Polícia Federal também chegaram ao hangar em busca de imagens. O jornalista André Barcinski estava em Paraty no dia do acidente e documentou depoimentos de pescadores e barqueiros locais. O pescador Wallace, de 23 anos, e o barqueiro Ademilson de Alcântara Mariano relataram que uma passageira dentro da aeronave estava viva por pelo menos 40 minutos após o impacto. A revista Veja publicou às 3h32 que o modelo do avião não tinha obrigação de carregar uma caixa preta e que a aeronave não possuía o equipamento. 56 minutos depois, a mesma publicação atualizou a informação. A Força Aérea Brasileira havia localizado um gravador de voz na aeronave. Adriano Antônio Soares era delegado-chefe da Polícia Federal em Angra dos Reis desde 2009. Foi ele quem abriu um inquérito para apurar um incidente. O mundo é uma mentira, Em 31 de ouvintes. maio de 2017, 5 meses depois, ele morreu baleado em Florianópolis. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal conduziram inquéritos paralelos à investigação. Após 2 anos de apuração, em 2019, o Ministério Público concluiu que não havia indícios de crime na queda do avião, e o inquérito foi arquivado. Vamos falar agora de outro... Eu mandou R$1.000, mandou R$5. Do Celso Daniel deu tão certo que o chefão vai ser presidente pela 4ª vez. Painho vem aí. Se preparem. Não, Painho, acho que esse ano, pelo que eu tô conversando com o povo na rua, não sei se Painho ganha não. O povo tá bem satisfeito. Ou, faltou só uma coisinha, bem pequenininha só. Búfalo Reprodutor mandou R$50.
Vida longa à sociedade primitiva. Deus abençoe a todos. Amém. Búfalo reprodutor. Caraca, Búfalo. Te amo, Búfalo. Puta que pariu, ouvintes. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos nesse lugar. Uou! Búfalo reprodutor! Porra! Búfalo, Deus lhe pague, te devolva em dobro, em triplo. Você é muito abençoado. Muito obrigado, Búfalo. Muito, muito obrigado, Búfalo. Te amo, Búfalo. Muito obrigado. É sempre assim, o povo reclama, mas na hora aperta 13 na urna. Ouvintes, faltou só um detalhezinho bem pequenininho. Bem pequenininho assim, ouvintes. Bem pequenininho assim, ó. Ouvintes, ó. 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 Ó, ouvintes. Faltou só isso aqui, ó. Ó. Ó, ouvintes. Ó o que faltou. Bem pequenininho assim, ó. Bem pequenininho assim, ouvintes. Ó. Faltou só um detalhezinho bem pequenininho, ouvintes. Bem pequenininho. Quem que assumiu o lugar do Teori Zavascki, ouvintes? Quem? Quem que assumiu o lugar do Teori Zavascki, ouvintes? Quem? Alexandre de Moraes. Tadá! Patrão foi meu amigo em muitos momentos de grande dificuldade. Eterna gratidão a esse podcast, aos ouvintes. Búfalo, sempre juntos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, no momento de luta. Búfalo reprodutor, sempre com você. Vai dar tudo certo, irmão. Eu acompanho sua vida daqui. E você acompanha sua vida daí. Aê. Eu acompanho sua vida daqui. E você acompanha minha vida daí. Um abraço pra você, Búfalo. Fica com Deus. Pro caso de aviões. Voo Varig 967. Em 30 de janeiro de 1979, um Boeing 707 da Varig decolou do Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, para o Aeroporto Nacional do Galeão, no Rio de Janeiro. 22 minutos após a decolagem, o comandante Gilberto Araújo da Silva fez o primeiro contato com a torre de controle. Mas o segundo contato, programado para as 9h23, nunca aconteceu. O avião desapareceu sobre o Oceano Pacífico, cerca de 30 minutos após a decolagem. Nenhum destroço, mancha de óleo ou corpo foi encontrado. Ao longo de 8 dias de varredura intensa no mar, o resultado 67, foi ouvintes, 67, ouvintes. A investigação interna da Varig chegou à mesma conclusão. A explicação com maior aceitação sobre o desaparecimento é também a mais sóbria. Logo após atingir a altitude de cruzeiro, o avião pode ter sofrido uma despressurização lenta. Ao contrário de uma descompressão explosiva, que destroça o avião imediatamente, a despressurização gradual não produz barulho imediato. Os pilotos entram em hipóxia, um estado de privação de oxigênio que prejudica o julgamento antes de causar perda de consciência. A vítima de hipóxia não sente dor e frequentemente não percebe que está perdendo a capacidade de raciocinar. Se os 6 tripulantes que estavam na cabine perderam a consciência por hipóxia, o piloto automático pode ter assumido o controle. E o Boeing 707 continuou voando sozinho, mantendo a altitude de rota por horas. E quando o combustível acabou, o avião caiu em algum ponto distante do Oceano Pacífico, longe das rotas de busca iniciais. Saindo agora de aviões, vamos falar de algo mais leve. Anton Pilipa. Em março de 2012, Anton Pilipa, de 34 anos, saiu de casa em Toronto, no Canadá, e desapareceu sem deixar nenhum rastro. Nenhuma pista dele ou de seu paradeiro surgiu por meses. O que ninguém sabia naquele momento era que Anton havia começado a caminhar, e não parou por 5 anos. Esse é foda, Anton percorreu a América em sentido sul a pé, Escuta aí, pedindo carona. Ele atravessou os Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Brasil e chegou na Argentina, sem documentos e sem dinheiro. Para sobreviver, ele buscava comida e roupas em lixeiras e recebia esmola de algumas pessoas pelo caminho. Esse é foda. Seu objetivo declarado era a Biblioteca Nacional da Argentina, em Buenos Aires. Anton conseguiu chegar até lá, mas foi barrado na entrada por não ter um documento de identificação. Sem conseguir entrar, ele começou a andar de volta para o norte, até chegar de novo no Brasil. No final de novembro de 2016, Anton perambulava pela BR-364 em Rondônia, no meio de tráfego de veículos pesados. A policial rodoviária federal, Helenice Campos, que tem dupla cidadania canadense e brasileira, o abordou na estrada e percebeu que ele era um estrangeiro. Boa noite, Em determinado momento, Anton mencionou que era de Victoria, na Colômbia Britânica, e pediu para falar com a polícia montada do Canadá.
Helenice publicou as fotos de Anton no Facebook e entrou em contato com a embaixada do Canadá em Brasília. Anton não havia cometido nenhum crime, então a polícia não tinha como mantê-lo detido legalmente. A melhor opção era mandá-lo de volta para o Canadá. Em 8 de dezembro, Anton fugiu do hospital que estava internado e desapareceu na floresta. No Natal de 2016, um posto da Polícia Rodoviária Federal recebeu um aviso de um homem com as características de Anton que havia sido visto numa rodoviária próxima a Manaus. Em 3 de janeiro de 2017, a policial Maria Furtado o encontrou na BR-369, descalço e andando em direção a Manaus. Enquanto isso, a Embaixada do Canadá havia identificado Anton pelas fotos divulgadas nas redes sociais e localizou seu irmão Stefan. Stefan foi informado do paradeiro do irmão pouco antes do Natal de 2016. Durante o mês de janeiro de 2017, enquanto Stefan se preparava para ir ao Brasil, Anton ficou internado no Hospital Eduardo Ribeiro, em Manaus. Os dois irmãos se encontraram em Manaus em fevereiro de 2017 e embarcaram juntos para Toronto. No mesmo dia em que pousou em Toronto, Anton foi preso. A acusação era de agressão cometida em 29 de janeiro de 2011, para a qual ele nunca havia comparecido no tribunal. Ué? Mas e aí depois? Ué? Que eu me lembro, esse cara já tá até no Canadá. Ué? Os mistérios de São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, reúne um conjunto de lendas que circulam há gerações entre moradores e visitantes das cidades. Vou mostrar alguma delas aqui para vocês. Chico Taquara era um curandeiro que viveu numa gruta próxima à cidade. O que os moradores mais antigos repetem é que ele curava pessoas com plantas e orações, e que os animais ao redor dele paravam imóveis quando ele traçava um círculo. Ó, princesas, conforme eu falei pra vocês, Anton Felipe está de volta ao Canadá, vivendo de forma discreta, com sua família e recebendo tratamento médico contínuo para a esquizofrenia. Após sua inacreditável jornada de 5 anos caminhando descalço pela América até ser encontrado na Amazônia, ele foi levado de volta para Toronto pelo seu irmão Stefan Felipe. O caso aconteceu há quase uma década e os desdobramentos de sua rotina atual envolvem os seguintes pontos. Logo no dia em que desembarcou do Canadá vindo para o Brasil, Anton foi formalmente detido pela polícia de Toronto. Ele era considerado foragido por uma acusação de agressão armada ocorrida em 2011, antes do seu desaparecimento. Por conta de suas condições de saúde mental evidentes e da interferência de sua família, Anton foi liberado sob fiança logo no mesmo dia para aguardar a audiência em liberdade e poder se tratar. O motivo principal do seu sumiço em 2012 foi um surto decorrente da esquizofrenia, logo quando ele iniciava os cuidados médicos. Desde o seu retorno, o foco absoluto de sua família tem sido garantir que ele permaneça medicado, seguro e assistido por psicólogos e psiquiatras. Após a imensa exposição midiática, a família Filipa blindou a imagem de Anton. Eles optaram por não conceder entrevista e manter a rotina completamente longe de internet e redes sociais para preservar sua estabilidade psicológica e evitar novos gatilhos de isolamento. Então é isso, ouvintes. O Anton Filipa teve um surto e desceu do Canadá até a Argentina e voltou e veio para o Brasil e foi até a Amazônia. Tudo a pé. Brutal. Uma boa noite a todos. No chão. A lenda dos corpos secos começa com um grupo de escravos que trabalhava para uma família de latifundiários. Maltratados e sem saída, eles mataram membros da família, roubaram o ouro da propriedade e fugiram para as grutas da serra. Alguns foram capturados, outros morreram escondidos nas grutas. A lenda diz que esses corpos que nunca se decompuseram apenas secaram e que o ouro está escondido junto a eles dentro das grutas e está acessível a quem encontrá-los. A Gruta do Carimbaldo fica a 4 quilômetros da entrada da cidade. Aí, princesas, o que eu falei pra vocês, ó? Proibido visitação, embargo judicial, porque vários malucos tentam atravessar e morrem. Tá aí, ó. Ela tem um corredor estreito e um labirinto interno de argila. Existe uma lenda que afirma que o ponto central desse labirinto... Tá aí. Uma boa noite a todos. Já fui muito em São Tomé. São Tomé é perto de Baipendi. Já fui muito. Esse túnel, ouvintes, eu acho que já deve ter morrido umas 100 pessoas aí, ou mais. Da letra... E aí, ouvintes, os corpos lá dentro ninguém consegue tirar. Contém um portal que liga São Tomé a Machu Picchu, no Peru. A gruta foi fechada pelo Ministério Público Ambiental em 2011 por ausência de plano de manejo.
Então ninguém mais consegue saber se isso é verdade ou não. Sítio Calceone. No município de Calceone, no extremo norte do Amapá, existe um círculo de pedras que a ciência conhece há mais de 100 anos e não conseguiu explicar por completo. O sítio recebeu o apelido de Stonehenge brasileiro, por comparação com o monumento megalítico da Inglaterra. O círculo é formado por 127 blocos de rocha granítica, dispostos no topo de uma colina em um diâmetro de 30 metros. Algumas pedras chegam a 4 metros de altura e pesam cerca de 4 toneladas. Escavações revelaram que as pedras não tombaram. Só um minutinho. Tem um filme sobre essa história, a mulher abandona o cara, ele surta e sai andando pelo deserto. Se chama Paris, Texas. A gente assistiu esse filme, é muito bom, muito bom. Forrest Gump também. E eu, ouvintes, conheci um cara evangélico. Ele teve uma decepção na vida dele, ele não quis falar, ele destampou numa choradeira, ele disse que ele sofreu uma decepção, e ele saiu andando sem rumo por 40 dias. E eu tentei trazer esse cara pro programa, mas ele não quer, ele não quis. Pelejei, ouvintes. Eu falei, eu vou na sua casa pegar a entrevista, faço o que a gente pode fazer pra facilitar. Ele não quis, ouvintes, ele não quis. Ele falou que ele sofreu uma decepção na vida dele, ele não quis falar o que foi. E ele saiu andando sem rumo por 40 dias. Brutal. Com o tempo, elas foram construídas e colocadas nessa posição, onde permanecem desde sua construção há muito tempo atrás. Um dos blocos foi posicionado de forma que, durante o solstício de inverno do hemisfério norte, entre 21 e 23 de dezembro, o sol fica a pino sobre ele ao meio-dia, e a sombra da pedra desaparece completamente. O mesmo fenômeno ocorre durante o solstício de verão, entre 21 e 23 de junho. Esse alinhamento é o principal indício que levou os pesquisadores a classificar o local como observatório astronômico. O sítio servia para acompanhar as chuvas da época, além das mudanças de estação e o fim de ciclos agrícolas. Basicamente, era um calendário em pedra. Várias civilizações ao redor do mundo construíram estruturas semelhantes com a mesma finalidade. Quem construiu o sítio ainda permanece em debate. As pesquisas identificaram fragmentos de cerâmica com características das louças Aristé ou Cunani, semelhante às marajoaras. Essa correlação aponta para comunidades de tradição policroma, originárias da ilha de Marajó. Fundação Cacique Cobra Coral. A Fundação Cacique Cobra Coral é uma instituição de origem esotérica criada em 1931 por Ângelo Scritori, um médium que morreu em 2002 aos 104 anos. A história oficial da fundação começa numa noite de geada intensa no norte do Paraná, quando a mãe de Ângelo entrou em trabalho de parto. Segundo o relato preservado pela própria fundação, o espírito do padre Cícero se manifestou através de Ângelo naquele momento e anunciou que a criança que estava nascendo teria o poder de se comunicar com uma entidade capaz de alterar fenômenos naturais. Essa criança era Adelaide Scritori. 7 anos depois do nascimento, Adelaide começou a frequentar um centro espírita e passou a receber mensagens de uma entidade chamada Cacique Cobra Coral. A fundação descreve esse espírito como uma entidade que já habitou 2 corpos famosos antes de se tornar um guia climático, sendo eles Galileu Galilei e Abraham Lincoln. Ângelo Scritori fundou a organização ao redor da filha, que assumiu o trabalho espiritual. O marido de Adelaide, Osmar Santos, assumiu a área de marketing. Essa divisão de funções é o que permitiu à fundação crescer e firmar contratos com governos ao longo de décadas. Princesa, eu tentei achar aqui. Não tem uma história que pagavam um dinheiro pra. Ou será que era outra? Pagavam um dinheiro pra público, mas eu não vou acusar. Tinha um rolo assim. A Casa das 7 Mortes. O casarão da Rua Ribeiro dos Santos, no Centro Histórico de Salvador, tem fama de assombrado por 7 almas diferentes. Em 1756, 4 pessoas morreram ali a facadas. O padre Manuel de Almeida, 2 escravos e um trabalhador liberto. O assassino nunca foi identificado. Esse crime de 4 mortes é o único verificável dentro da residência, mas não é o suficiente para que o nome que ele recebeu faça sentido. Foi aí que as lendas sobre o local começaram. A primeira versão diz que uma escrava envenenou um casal de patrões e a filha deles. A história circula desde o século XIX, mas sem ancoragem em fonte primária. A segunda versão fala em corpos de uma mãe e 2 filhas encontrados em decomposição avançada dentro da casa, sem nenhuma pista do assassino. Essa versão também não tem registro.
Os moradores da região e os visitantes que frequentavam o casarão quando ele ainda funcionava como espaço cultural relatavam um conjunto de ocorrências. Kleber Kim me mandou R$50. Quê? Boa noite, Hernani. Fiz altos bolos de chocolate, tomando aquele café da noite com bolinho e vendo live. Um abraço. Ô, Kleber, fica com Deus, uma noite maravilhosa pra você. Aí sim, hein? Aí sim, Kleber. Pô, muito obrigado, Kleber. Kleber! Pô! Obrigado, Kleber. Muito obrigado. Deus lhe pague. Muito obrigado, Kleber. Uma noite maravilhosa pra você. Fica com Deus, Kleber. Tamo lavando muito dinheiro. Clebão, tamo lavando muito dinheiro, irmão. Só lavando dinheiro, numa boa. Ninguém tem nada a ver com isso. Lavando um dinheirinho nice. Nice. Obrigado, meu querido. Fica com Deus. Passos incômodos, vazios, portas que se abriam e fechavam sem Hernani vento, Carreira tem ligações com o banqueiro em névoa, Daniel Vorcado. especialmente no pavimento e no sótão. Tudo isso parecia atividade fantasma. Durante a restauração do local de 2010, operários relataram portas batendo de forma repetida durante o dia. Parte da equipe se recusou a trabalhar no edifício depois das 17 horas. Falando em edifício, vamos para o próximo tópico. O edifício Joelma. Em 4 de novembro de 1948, Esse é brutal. Paulo Ferreira de Camargo, químico e professor assistente da USP, matou a tiros a mãe e as 2 irmãs. Ele enterrou os 3 corpos de cabeça para baixo com os braços amarrados, em um poço que ele mesmo cavou no quintal de casa, sob o pretexto de montar uma fábrica de adubo. A polícia foi alertada pelo sumiço das mulheres. Quando os bombeiros cavaram o poço, eles encontraram os cadáveres em estado avançado de decomposição. Ao saber disso, Paulo caminhou até o banheiro e se enforcou com a própria arma. A casa então ganhou uma fama de ser mal assombrada. A casa foi demolida em 1972. Em seu lugar, ergueram um edifício, sendo ele o edifício Joelma. Na manhã de 1º de fevereiro de 1994, no 12º andar do edifício, um curto-circuito no ar-condicionado de uma sala do Banco Crefisul deu início ao maior incêndio em arranha-céu da história do Brasil. Em menos de 15 minutos, era impossível descer do prédio. Havia mais de 700 pessoas no edifício quando o fogo começou. E sem poder descer, as pessoas foram para cima. Alguns conseguiram sair pelos elevadores antes que o sistema elétrico colapsasse. 4 anos após o incêndio, o prédio foi reformado e reaberto com o nome de Edifício Praça da Bandeira. Mas é só pra constar. Aí depois, uma mãe recebeu uma psicografia da filha contando como foi, como aconteceu e enfim, narrando, né, que as almas já estavam em outro mundo, mas que pediam oração, parará, parará. A gente assistiu o filme que foi feito sobre a ótica espírita, mas é um filme muito antigo, bem pobrezinho, sabe, ouvintes? Bem pobrezinho. Filme Edifício Joelma. A gente assistiu esse filme aqui, ó. Joelma, 23º andar. São atrizes renomadas, né? Olha lá, ó. Essa Beth Goulart, famosa. Mas é isso. Aí, ô Dungai. E sabe o pior de tudo? Esse lugar fica no Vale do Anhangabaú, que é um lugar que é tido como amaldiçoado. O linha direta do edifício Joel me assombra até hoje. Eu também. Em pouco mais de 20 minutos, os 25 andares do edifício Joelma, no centro de São Paulo, estavam transformados numa imensa fogueira impossível de controlar. A origem do fogo foi um curto-circuito. Faltou equipamento aos bombeiros. Faltou segurança contra incêndio no prédio. Faltou quase tudo no combate ao incêndio do Joelma. 1 ano depois da tragédia, a justiça considerou o incêndio criminoso. Não foi provocado deliberadamente por ninguém, mas as instalações de ar-condicionado que foram a origem do fogo eram tão precárias que o juiz da 3ª Vara Criminal decretou: foi crime. Crime por omissão. Crime por negligência. Crime por imperícia. Brutal. Você assistiu o filme com a gente, Mauro? Volkmar. Funcionários que trabalhavam no prédio depois da reabertura descrevem um conjunto de ocorrências que se tornaram corriqueiras
dentro do Joelma, sendo elas vozes em andares vazios, vultos na garagem e outros tipos de atividade fantasma. Os vizinhos, né, falavam que via as coisas. Esse Os caso dois revolucionou próximos a tópicos segurança da camada no Brasil. são os que eu considero os mais pesados e possivelmente os mais sensíveis de abordar. Então, caso tu tenha algum tipo de problema com esse conteúdo, esse é meu aviso, pois irei falar sobre tópicos pouco convencionais daqui pra frente. Que medinho. O Brainho era muito atentado, era peste ruim. Graças Esse a é Deus que o foda. diabo carregou ele. Já era ruim naquela época já. Era ruim. E o Henrique era mais tranquilo? O Henrique era mais tranquilo. Esta dona de casa carrega o revólver na cintura para se defender. Meu filho, a gente reza, pede a Deus, para Deus ser Esse foi brutal. Quando eu não tô, meu irmão tá, ou tem um senhor que tá aí. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. Eles se embrenharam na floresta, dispostos a prender ou, se for preciso, enfrentar os dois. Os irmãos do Rio de Janeiro. Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira eram filhos de Brás e Maria Luísa Soares de Oliveira. O pai era um alcoólatra que batia nos filhos e os expulsava de casa à noite. A mãe jogava comida pela janela para que eles pudessem comer. Nenhum dos filhos do casal aprendeu a ler ou a escrever, e eventualmente, 2 deles viraram criminosos. Os primeiros crimes da dupla aconteceram em 1991. Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, foi encontrada morta em 15 de fevereiro daquele ano. Norma Cláudia de Araújo, de 11 anos, foi encontrada em setembro. As duas foram... Os peritos que examinaram os corpos confirmaram sinais de nas 2 vítimas. Ibrahim foi preso e enviado para o Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador, onde ficou internado até completar 18 anos. Quando saiu, ele voltou à zona rural de Nova Friburgo. Os crimes recomeçaram em fevereiro de 1995. O número total de vítimas confirmada pela justiça foi 8. Investigações chegaram a apontar 14, e os relatos chegaram a mencionar 22 vítimas. Os dois viviam dentro da mata durante os meses de fuga. Para enganar os cães da polícia, eles espalhavam sangue das vítimas pelo próprio corpo, comiam animais crus para não acender fogo e atravessavam rios e córregos para não deixar rastros. Em 16 de dezembro de 1995, Ibrahim foi morto por um capitão do BOPE. Henrique ficou foragido até 18 de junho de 96, quando se entregou e culpou o irmão morto por todos os crimes. Em 1º de setembro de 2000, ele foi condenado a 34 anos de prisão. Os dois possivelmente eram esquizofrênicos ou portadores de algum distúrbio mental. Ô pessoal, tem uma passagem deles que eles foram na casa roubar comida e tinha uma arma na mesa. Eles não pegaram a arma. O que vocês entendem disso? Que eles não sabiam pegar uma arma, pegar um 38, apertar o gatilho, eles não sabiam. E a motivação direta pelos seus crimes ainda tem uma origem bem nebulosa, para não dizer outra coisa. João de Deus. João Teixeira de Faria nasceu em 1942 em Cachoeira da Fumaça, uma cidade pequena. Ó, pessoal, o Alexander Reborn tá falando. Fala Glauber, Coronel Príncipe, Irmãos Necrófilos. É um podcast do capitão que prendeu eles. Vocês estão acompanhando esse negócio de aliens? Pois é, mandaram aqui pra mim até, né? Eu quero assistir, eu não vi ainda, mas disse que os Estados Unidos soltou, né, os arquivos, né? Eu quero ver. Depois que a live acabar, eu vou dar uma olhada. Pequena de Goiás. Ele se apresentou ao longo da vida como um médium incorporador, capaz de receber a entidade espiritual de Dom Inácio de Loyola e, através dela, realizar curas físicas em pessoas doentes. João instalou-se em Abadiânia, a 115 quilômetros de Brasília, onde fundou a casa Dom Inácio de Loyola. No auge, entre 3.000 e 5.000 pessoas passavam ali toda semana. Pessoas vinham de todo o Brasil e de outros países, apenas para serem curadas por João de Deus. A casa oferecia sessões coletivas, cirurgias espirituais e tratamentos para doenças que a medicina convencional não resolvia. João de Deus não cobrava por consulta. A estrutura se sustentava pela venda de produtos no local, como ervas, cristais e outros itens comercializados na dependência da casa. A visibilidade internacional de João de Deus cresceu em 2012, quando Oprah Winfrey viajou a Abadiânia e gravou uma entrevista com ele na casa Dom Inácio. O material foi ao ar no programa dela nos Estados Unidos e colocou o curandeiro brasileiro no radar de milhões de espectadores estrangeiros. Olha aí, gente. A própria Oprah Winfrey descreveu a visita como uma experiência espiritual significativa. Além de Oprah,
Outros nomes aparecem ligados à casa ao longo dos anos. Por exemplo, a modelo Naomi Campbell, a atriz Shirley MacLaine, o ex-presidente americano Bill Clinton, a Marina Abramovic, e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Em dezembro de 2018, 4 mulheres foram ao programa Conversa com Biel na TV Globo e relataram abusos cometidos pelo médium. As denúncias apontavam que João de Deus fazia aquele tipo de comportamento durante as suas sessões de cura, afirmando que estava transferindo energia. A partir desses relatos, mais de 600 mulheres registraram acusações contra ele. Após o escândalo, Oprah removeu o vídeo da sua visita do seu canal no YouTube e publicou uma nota dizendo que havia empatia pelas vítimas e esperava que a justiça fosse feita. Entre 3 e 8 de janeiro de 2019, a ativista Sabrina Bittencourt, cofundadora do movimento Coame, formalizou ao Ministério Público de São Paulo acusações que iam além dos abusos documentados pela televisão. Sabrina afirmou que João de Deus coordenava há pelo menos 20 anos uma rede de... Segundo ela, mulheres negras e pobres de Abadiana, Anápolis e do norte de Minas Gerais eram mantidas em cárcere privado em fazendas no interior de Goiás, sendo obrigadas a engravidar repetidamente. Os bebês nascidos nessas fazendas eram... Parou! Eu vou falar pra vocês o seguinte. A gente assistiu um documentário que foi proibido, arrancaram da internet aí. Existe uma conspiração de que o João de Deus, então, manteria essas mulheres pobres, miseráveis, tendo filhos, pra... uns iam pro tráfico sexual, sentar no pipi, e outros, o órgão era vendido para milionários. Tá. O Paulo Pavese, aquele lá, diz que é migué. Ele diz que a Sabrina Bittencourt, além de estar viva, ele diz que ele tem provas que ela está viva. Ele diz que isso aí foi tudo para encobrir o que realmente acontecia, que era... Eles disseram que criaram uma teoria da conspiração em cima para enganar, porque na verdade o que estava acontecendo é que o João de Deus era a pessoa que mandava as pessoas aqui do Brasil para lugares bizarros, por exemplo, a ilha do Epstein. Aí você tem que decidir o que você acredita. Cada um tem uma teoria. Teve uma japinha que veio ficar no sítio do João de Deus e foi brutalmente estuprada e morta por um luvinha numa cachoeira. Dizia-se que ele era um prodígio da visão remota. Não sei. Que ela era uma prodígio da visão remota. Esse Caveira Cristão mandou R$5. Valeu. O que esse maluco pagava pros fardas aqui em Goiás não era brincadeira. Não sabia disso, olha aí. Então os canas levaram uma grana. Mas é isso, ouvinte, vocês entenderam? Qual o nome do documentário? Tráfico Humano do Mount Buddha. Se você achar ele aí pra você assistir. Mas ele foi arrancado de tudo que é lugar. Vendidos a famílias estrangeiras nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, por valores entre 20 e 50 mil dólares cada. As mulheres que passavam anos servindo a esse esquema eram, segundo os relatos coletados por Sabrina, eliminadas após um período de uso. Sabrina entregou ao Ministério Público relatos de mães adotivas em 3 continentes, depoimentos de ex-funcionárias e listas de nomes e rotas. Uma força-tarefa foi criada, mas o foco declarado foi nos crimes já documentados por João de Deus. A investigação sobre o tráfico internacional foi direcionada à Polícia Federal, sem que houvesse o registro público de desdobramento. Boa noite. Em 2 de fevereiro de 2019, Sabrina Bittencourt foi encontrada morta em Barcelona, onde vivia. As autoridades espanholas classificaram a morte como auto-infligida. Até hoje, nenhuma investigação conclusiva foi conduzida sobre as circunstâncias da sua morte. Em janeiro de 2026, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos liberou 3,5 milhões de páginas de documentos do caso Jeffrey Epstein. Entre esses documentos, pesquisadores localizaram um e-mail datado de dezembro de 2020, um ano após a morte de Epstein e 10 meses após a morte de Sabrina Bittencourt. O remetente do e-mail tem um nome censurado. A mensagem cita nominalmente Sabrina Bittencourt e suas denúncias contra João de Deus, com referência direta às fazendas em Goiás. Em seguida, traça um paralelo com o Zorro Ranch, o rancho de Epstein no Novo México, que aparece em diversas investigações como local de atividades de vocês já sabem o quê. O trecho diz em tradução direta do inglês o seguinte: ela declarou oficialmente que Epstein ofereceu dinheiro a ela para fazer isso, para uso no mercado negro.
Ei, Mystery do Futuro aqui. Tô passando aqui só pra te lembrar de deixar o like, se inscrever e compartilhar caso tenha gostado do vídeo. Esse menino é muito bom, viu? Esse menino é um fora da curva. Ele é muito bom. Mystery. Esse menino é fera demais. Princesas, GOT agora brutal. O link é esse daqui. Trovo, Sociedade Primitiva. Lembrando, a Trovo já abriu falência. Ou seja, são os últimos dias da Trovo. Vão se preparando para se despedir. A Trovo está com os dias contados. Ela já abriu falência. Então, esses são os últimos dias de Trovo. Aproveitem, porque depois acabou Trovinho da Paz. Trovinho do amor, Trovinho da Paz. A nossa eterna amante. A Trovo é a nossa eterna amante. E ela está com seus dias contados. Trovo, Sociedade Primitiva. Tô indo lá, tá? Fui!